Oi, gente, tudo bem? Muito boa tarde. Olha só, eu estou sempre buscando respostas diferentes acerca de problemas semelhantes, porque eu sei que o repertório de cada um é diferente, eu sei que vai bater de forma diferente em cada um de vocês, para que vocês consigam construir as ferramentas que precisam para serem terapeutas excelentes. E hoje eu queria trazer uma meditação que eu fiz a respeito da dificuldade que muitas vezes nós temos de saber o que as coisas são. Vejam, eu sempre falo para vocês que o terapeuta ele tem um movimento duplo. Primeiro, ele precisa subir para o mundo dos conceitos, ou seja, abstrair da matéria e encontrar o mundo das essências, e encontrar aquilo que a coisa é e não outra, aquilo que a coisa é sem mutação, uma vez que no mundo imaterial as coisas são perenes, mas se comprometer, uma vez chegando lá em cima, a descer com esse conceito no bolso, com caridade, com misericórdia, para fazer caber de forma concreta e amorosa na vida real do paciente, certo? Então, essa é a atividade dupla do terapeuta. Só saber o que as coisas são é muito ruim, a gente vira o terapeuta chato, palestrinha, filosofando dentro da terapia, mas também só aplicar é ruim porque o sábio é aquele que conhece as causas, já nos diria São Tomás lá no comentário à Metafísica de Aristóteles. Então, se o sábio é aquele que conhece as causas, eu não posso apenas ficar aplicando, ainda que eu tenha encontrado um porquê razoavelmente estável, e este porquê de verdade não é a causa daquela coisa, certo? Então, olha só, reparem bem o que eu tenho para falar hoje para vocês, e se isso não faz todo sentido, e se isso não vai fazer com que vocês estejam mais próximos da verdade. Muitas vezes, gente, a gente se coloca diante dos pacientes, das pessoas, vamos lá. Muitas vezes a gente se coloca diante das pessoas nos relacionando com o corpo dela, certo? Esse é o mundo material. Eu me relaciono com o corpo da pessoa. Eu não tô falando de coisas carnais, tipo namorar, beijar, abraçar, não, tá? Eu tô falando de relacionamento mesmo, se relacionando com a manifestação material daquela pessoa no mundo. Pronto, essa é a melhor forma de falar sobre isso aqui. E isso mostra um total desconhecimento acerca do eu substancial que eu tenho, e eu posso conhecer isso através de evidência direta, porque eu sou sujeito dos meus estados interiores. E se eu, que sou pessoa, sou sujeito desses estados e tenho um eu substancial que é imutável, que está por baixo de todos os outros eus, me dando esse senso de permanência, digamos assim, vamos falar sobre isso, é porque o outro, que é pessoa, também tem, certo? Então, eu desconheço que eu sou um eu substancial, que eu tenho um eu substancial. E, portanto, eu desconheço que o outro também é. E a partir disso, eu começo a me relacionar com o outro enquanto corpo, e não enquanto relação entre eu substancial e eu substancial, certo? O que a gente deveria fazer seria nos relacionarmos com uma determinada identidade substancial do outro, que não se confunde em nenhuma medida com o corpo, certo? O que bastaria para que a gente percebesse que não somos só nós que temos essa consciência da nossa identidade, mas também os outros. E por que eu estou dizendo isso? Porque vejam só, uma pessoa, por ter esse núcleo duro, substancial, intangível, inalienável, irrepetível, ela pode ser conhecida. Eu posso conhecer a uma pessoa, mas jamais posso pensar nela. Eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês, vocês vão perceber se não faz todo sentido isso aqui, não apenas com relação às pessoas, mas principalmente e também com relação às coisas que nós precisamos conhecer. Olha, uma pessoa pode ser conhecida, mas jamais pensada. E o que a gente faz com relação às coisas? Ao invés da gente buscar conhecer o que as coisas são, a gente acaba encerrando essa coisa num pensamento, através de sinais, signos, no máximo um símbolo, certo? Vejam, eu nunca vou conhecer, nunca vou chegar a compreender todas as notas que tornam uma pessoa única, mas a porção que eu percebo já me basta para identificar aquela pessoa, para que eu saiba que é aquela pessoa. Então, por exemplo, se vocês me mostrarem uma foto de um sorriso do meu marido, eu saberei imediatamente por um sinal, por um signo, ou seja, sorriso, que aquela foto se trata da foto do meu marido. Então, olha, eu consigo identificar algo, saber que algo é aquele algo, a partir de um signo, certo? Mas eu só consigo fazer isso se eu conheço esse algo previamente. E o conhecimento não se dá por sinais. O conhecimento se dá por evidência. No livro do professor Lago, chamado Inteligência e Verdade,
ele ensina para nós que o universal, que é imposto por evidência, acabei de falar isso aqui para vocês, ele não pode ser conceituado, tá? E lá ele acaba por inverter a fórmula do Kant, porque para o Kant, as realidades metafísicas só podem ser pensadas, mas jamais conhecidas. Eu acabei de falar absolutamente o contrário para vocês. Eu conheço a mim mesmo, como eu já disse, por evidência direta de que eu sou o autor dos meus atos, dos meus estados interiores, enfim. Então, sempre que eu me apreendo, sempre que eu me conheço intuitivamente. E eu me apreendo por unidade, não por fragmentos. Se ainda não está ficando claro, aguenta aí que vai ficar. Eu preciso colocar essas coisas primeiro para a gente poder concluir, certo? Então, quando eu conheço a mim mesmo, é por evidência, não por prova. Eu não tenho como provar que eu estou aqui, mas eu tenho como apreender a partir de algo evidente que meu intelecto vai conseguir perceber de que eu estou aqui e de que eu sou o que sou, certo? Se vocês tentarem me provar a existência de vocês, vocês vão falhar. Mas se vocês se colocarem diante de mim, ou se vocês me derem um sinal ou signo de vocês, eu saberei que vocês estão lá, porque previamente eu os conheci e conheci, portanto, a existência, certo? Então, toda tentativa, eu me conheço por unidade, mas eu não me penso por unidade. Toda tentativa de me pensar por unidade, de produzir um conceito de mim, vai fracassar. O máximo que eu consigo fazer é produzir um perfil, um sinal, certo? Então, a fórmula geral é o seguinte: eu me conheço como um todo, mas eu me penso por partes, certo? Então, eu conheço perfeitamente o meu marido. Eu conheço perfeitamente os meus filhos. Mas se você disser assim, Marina, pensa no seu marido, eu não vou conseguir pensá-lo na sua integralidade. Vocês conseguem perceber a sutileza metafísica aqui? Eu vou pensar em algum aspecto dele, tá? Então, assim, o meu marido já é um aspecto. O meu marido não é meu marido substancialmente. Meu marido é o Edson. Percebe? Ele é uma pessoa destacada de mim. E inicialmente sem relação comigo de forma substancial. Essa relação ela é a posteriori. Ela vem depois do meu marido ser uma pessoa. Então pensar em meu marido já é um fragmento da realidade mesma que é o Edson, que é o meu marido. E essa realidade mesma de o Edson, pessoa substancial, eu conheço como um todo. Eu olho para ele e eu o conheço como pessoa, como um todo, mas eu sou incapaz de pensá-lo como um todo. Eu só sou capaz de pensar numa parte. Que eu vou pensar no meu marido, eu vou pensar em um Edson cristão, eu vou pensar no Edson pai dos meus filhos, eu vou pensar no sorriso dele, eu vou pensar nas qualidades dele, eu vou pensar nos defeitos dele, mas eu não consigo pensar nele todo. Vejam como a estrutura é problemática para a gente chegar onde a gente quer chegar. E a dificuldade na modernidade, porque tem um monte de coisa que faz com que isso aconteça. Na modernidade, nós conseguirmos saber o que as coisas são, de modo que vocês reconheçam isso e trabalhem para ajustar isso na vida de vocês, certo? Então, eu reconheço meu marido e os meus filhos como totalidades insubstituíveis, sempre que um fragmento deles se apresenta. Eu ouço meu filho falar, eu o reconheço como totalidade insubstituível. Eu vejo uma foto do meu filho, eu o reconheço como totalidade insubstituível, certo? Então, os acidentes não afetam esse reconhecimento. Mas, se eu procuro pensá-los como conceitos, eu vou ter um sinal, eu vou ter um símbolo, eu vou ter um fragmento que só vai significar algo para mim se eu os conhecer previamente, certo? Permitindo com que eu os reconheça por indício. Então, para reconhecer o indício, primeiro eu preciso conhecer o todo. Isso aqui tem consequências absolutamente importantes em termos de sanidade mental. Por quê, Marina? Porque assim como estou falando de uma pessoa, o objeto nunca pode ser pensado por partes, certo? Então, ele nunca pode ser pensado fora de algo que transcenda a minha essência, uma representação subjetiva. E essa representação subjetiva, que é o sinal, nunca vai esgotar aquele ser. Nunca vai esgotar aquele algo que não depende de mim, que não foi feito por mim, que não está à minha mercê, que não é invenção minha. E olha aqui a grande questão. Como que eu vou conseguir conhecer um conceito, já que eu só posso pensar por partes, mas eu posso conhecer a integralidade? Como que eu vou conseguir conhecer um conceito de uma coisa? Como que eu vou conseguir perceber aquilo que transcende a sua essência e aquilo que transcende a minha representação subjetiva que eu faço daquela coisa,
se eu não permito que essa coisa chegue para mim na sua integralidade? Como assim? Vocês já fizeram um exercício de tentar conhecer algo sem querer colocar vocês dentro desse algo? Vocês já tentaram só sentar diante daquela coisa muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes e só aguardar com honestidade intelectual, com um desejo genuíno de saber o que as coisas são, que aquela coisa praticamente te confesse o que ela é a partir pura e simplesmente da observação? Vocês já tentaram olhar para algo com uma visão absolutamente, digamos assim, desprovida de qualquer interesse de que aquele algo seja o que você gostaria que ele fosse? Gente, essa é uma atividade absolutamente difícil. Muito difícil. Então, gente, aquilo que não depende de mim, que eu não fiz, que eu não dei o ser, que não está à minha disposição, que não é minha invenção, só consegue ser conhecido em sua totalidade por mim, porque sim, essa é uma possibilidade, mas tem um porém. Se eu aceitá-la e recebê-la na sua integralidade. Se eu quiser conhecê-la sem querer colocar nela as minhas expectativas. E quem nunca, né, minha gente? Quem nunca? Será que eu consigo conceituar, pensar não, conhecer a integralidade do meu marido a partir do momento que eu desejo, que eu tenho expectativas e que eu quero que ele seja de uma forma e não outra, que eu me rebelo quando ele age contra o que eu acho, o que eu penso, que eu me revolto quando eu acho que ele é injusto comigo? Como que eu vou chegar a conhecer algo se eu coloco uma barreira para que esse algo entre na sua totalidade? Porque eu tenho expectativas frustradas a respeito daquilo ali. Porque eu desejo que aquilo seja de alguma forma. Em última instância, como que eu posso conhecer a Deus, que é a principal realidade metafísica mais elevada, a causa primeiro, fim último de todas as coisas? Se eu fico colocando uma barreira, uma vez que eu gostaria que Deus se comportasse do meu jeito e não dele próprio. Isso não é amor. O amor é o desejo de eternidade do outro, como nos diria São Tomás. O amor é aquela realidade, o amor de caridade é aquela realidade onde você olha para o outro e faz: que bom que você existe e é do jeito que é. De coração, gente, sem demagogia, sem fingimento. Deus sabe do que é que você está passando, do que é que você está pensando, certo? Então, aceitar e receber aquele todo é respeitar a sua integridade. Nada projetar nele, nada acrescentar nele e nem tirar. Essa plena aceitação respeitosa, e mais do que isso, desejosa. Não é só que você aceita que ele seja assim, mas você deseja que ele continue sendo aquilo que ele é, certo? Isso é o grau mais elevado da sanidade mental. Essa aceitação respeitosa é um requisito inafastável para conhecer algo como um todo. Eu só consigo receber essa totalidade de alguma coisa no meu intelecto quando o objeto se oferece para mim e eu retiro de mim mesmo toda a tentativa de pensá-lo, de que isso caiba no meu pensamento, toda tentativa de abarcá-lo imaginativamente, toda tentativa de abarcá-lo sentimentalmente. Eu deixo, e não só deixo, eu quero que ele exista por si só diante de mim, eternamente transcendente à minha subjetividade. E é por isso, minha gente, que também lá no Inteligência e Verdade, o professor Olavo nos diz que a contemplação é o esplendor do objeto ante o olhar da humildade que o deseja como tal e se recusa a alterá-lo no que quer que seja. A minha contemplação só é perfeita quando eu tenho o esplendor do objeto diante de mim e eu apenas observo, recebo e compreendo. Não com a minha mente, aqui que tá coisa, mas por evidência. Com o meu intelecto. É como se eu conseguisse entender aquilo intuitivamente. É como se eu batesse o olho e eu soubesse. É quase que um conhecimento angélico resguardado as devidas proporções. Certo? Então, eu não estou falando aqui, gente, só de captar essências, que é como a gente conhece o conhecimento puro e simples. Mas é de algo muito mais profundo, certo? De conhecer a essência, a própria redução fenomenológica dá conta.
Eu estou falando de captar uma unidade indissolúvel entre essência e existência. Essa unidade indissolúvel que você, pessoa, tem entre essência e existência é que faz com que você seja um ente singular. Se você fosse só uma existência desconectada de um dado ontológico, não daria para estar falando isso com você. Se você fosse uma essência desconectada de um fazer-se no mundo através das faculdades operativas atuando e buscando a última potência que é a virtude, nada feito também. Eu estou falando de uma união indissolúvel, captada por mim, enquanto eu também me reconheço como um sujeito que tem uma união indissolúvel, desde que eu possa permitir que você tenha um certo esplendor diante do meu olhar contemplativo, porque eu nada quero acrescentar a você, tampouco quero retirar de você. E só assim eu posso construir um conhecimento verdadeiro, uma vez que intuitivo. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento por intuição, certo? Então, quanto mais eu me detenho na contemplação e aceitação deste mundo corpóreo, mais eu me elevo em direção ao eterno, certo? Olha só que coisa sensacional e como isso faz toda a diferença. No final das contas, portanto, tudo que eu conheço do eu substancial do outro, essa unidade indissolúvel, imutável, intangível, eu não conheço através da minha mente. Eu não conheço através da minha cabeça. Eu conheço através do meu ser. Eu conheço através do meu eu substancial. Eu conheço através da minha própria presença de identidade substancial. E é por isso que o Julian Marias fala para a gente lá no Mapa do Mundo Pessoal que quando o encontro é rigorosamente pessoal, ou seja, núcleo intangível se relacionando de forma íntima e constante com o núcleo intangível, e isso vale 100% para a terapia, tá? Terapeuta paciente. Quando o encontro é rigorosamente pessoal, ele constitui algo que como que uma revelação. E se assim não fosse, minha gente, toda a comunicação humana seria impossível, porque toda a comunicação humana se resumiria àquilo que é concebido e pensado. Ou seja, tudo quanto é seria reduzido a vozes da minha cabeça. Infelizmente é o que tem acontecido hoje em muitos estratos da sociedade e por isso nós temos um cenário de desespero e de tantos problemas mentais como nunca tivemos antes na história da humanidade, certo? Uma convivência humana, ela precisa transcorrer numa esfera ontológica e não numa esfera pensada, não numa esfera mental. Numa esfera ontológica onde um ser, seu eu substancial na sua integralidade, se apresenta diante de outro ser. Se a gente não observa isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos chegar a crer que nós estamos vivendo numa convivência fantasmagórica, que é justamente o erro fundamental da psicologia do século XX, com um procedimento puro e simples de conhecer o ser humano a partir da sua atividade mental. Esse é o ponto. E é por isso que nós encontramos tantos problemas, não só no mundo, como no estudo psicológico em si, porque reduz o ser humano àquilo que é mental. Uma outra relação possível aqui, gente, é dessa questão do terapeuta desconhecer as coisas em si e desconhecer, portanto, os pacientes, como eu vinha falando no início do vídeo, certo? Diante disso, quando ele desconhece o que as coisas são em si e quem é aquela pessoa diante de si, o paciente, quando não temos um encontro de ser com ser, o que é que o terapeuta vai fazer? Ele só vai falar, falar, falar e querer que o paciente adira. Porque, primeiro, ele tem uma expectativa em relação ao paciente. Segundo, ele não sabe quem é o paciente ontologicamente. Terceiro, ele não faz a mínima ideia do que aquele ser precisa para poder caminhar. Quarto, ele sequer se interessa por isso, porque ele só quer que o paciente seja aquilo que ele consegue pensar por signos dentro da sua esfera mental. E ele fala, 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 e só quer que o paciente adira. Mais nada. Pense aí, no nazismo e no fascismo. Se não foi exatamente isso que aconteceu. Lá no nazismo e no fascismo, as personalidades individuais foram trocadas por uma massa amorfa. É isso que o terapeuta que não sabe que as coisas são fazem. Eles fazem, eles trocam aquela pessoa real e concreta diante deles por um conjunto. Em vez de ele chamar aquela pessoa pelo nome pessoal, ele chama por meu paciente. Em vez de eu chamar meu marido pelo nome pessoal, eu chamo de meu marido. É a mesmíssima coisa, resguardada as devidas proporções, certo? Então, lá no nazismo e no fascismo, digamos que aquele que estava imbuído do poder de imperador não imperava diante das pessoas
através de uma autoridade que vinha de uma legitimidade que eles tinham diante daquelas pessoas, mas imperavam diante de personalidades que estavam comprimidas, que estavam esvaídas. Então, eles imperavam através do autoritarismo. É isso que você, terapeuta, também faz dentro do SET. Quando você barra que esse objeto se mostre dentro do esplendor da contemplação, porque você quer incluir ou excluir algo daquela personalidade, certo? A mesmíssima coisa vai acontecer no SET terapêutico. Se a gente não toma consciência disso, a gente vai tratar as pessoas por fatias o tempo inteiro. O meu marido, o meu filho, o meu paciente, a minha sogra, o meu aluno, a minha professora, o meu terapeuta, certo? Então, eu não posso olhar a pessoa a partir de uma fatia. Eu preciso olhar a pessoa através dessa estrutura ontológica na qual toda a sociedade deveria caminhar, para que nós não tivéssemos encontros de alguém que deseja que alguém seja algo, ou de alguém que deseja que uma coisa seja algo, mas que nós tivéssemos encontros ontológicos, certo? Se eu me refiro à pessoa assim, eu não consigo enxergar a sua totalidade, mas apenas uma fatia dela. E essa inconsciência que eu tenho dessa necessidade de interação ontológica aparece quando nós desejamos o império, praticamente, da nossa personalidade sobre o outro. Marina, isso é muito sério, isso é muito forte. Pois é, e a gente faz isso toda hora. Você faz isso toda hora. Eu faço isso toda hora. Eu desejo o império da minha personalidade sobre o outro. Eu quero que o outro se comporte do jeito que eu gostaria. Eu quero que o outro faça aquilo que eu acho certo. Eu quero que o outro me peça desculpas toda vez que ele errou. Eu quero, eu quero, eu quero. E é um amontoado de expectativas que não compactuam com o ser daquela pessoa, com o que há de mais próprio, mais bonito, mais belo e com a estrutura que é aquela mesma amada por Deus e não aquela que eu acho que ele deveria ter. Certo? Então, marido, esposa, filho, neto, professor, paciente, vovó, são todas realidades abstratas. É como se eu pegasse uma pessoa e quisesse juntá-lo a um conjunto amorfo que tem um nome. Eu abstrativizo algo que deve ser individual. Não existe marido, não existe esposa, não existe paciente. O que existe é pessoa. Quando você esquece o recorte, quando você tira o paciente dessa fatia, quando você tira a pessoa dessa fatia, quando você esquece esse recorte que você deu para ela, você libera a sombra que está pressionando essa pessoa. Quando você chama ela de uma fatia, você está impelindo essa pessoa a agir conforme a sua expectativa, certo? E o que a gente tem que ter, portanto, com o nosso paciente é a mesma relação que José e Maria tiveram com Cristo. Foram relações diferentes, né? A de Maria é mais profunda porque mãe, porque Maria, enfim. Mas, no mínimo, a de José. A relação de José com Cristo era uma relação pessoal. São dois núcleos pessoais interagindo de modo íntimo e constante, que constitui algo como que uma revelação, como o Rolê Maria nos falou. Então, o José, ele estava interessado no Cristo. O José estava assim, interessado em que o Cristo se desenvolvesse, que é o interesse que nós deveríamos ter genuíno com os nossos pacientes. A relação do Cristo com Maria, que é o que eu desejo de todo o coração que vocês tenham com tudo, mas principalmente com os pacientes de vocês, é uma relação ontológica. É uma relação de ser para ser, que é justamente o que a gente está falando aqui. Quando o Cristo sangra na cruz, gente, é o sangue de Maria que nós temos ali também. Porque o Cristo se desenvolveu 9 meses na barriga dela. Não é mágica, é fisiologia. Certo? Então, como que eu posso ter essa relação ontológica, essa relação de ser para ser com o meu paciente no setting terapêutico? É quase como que o paciente se nutrisse também do meu sangue, assim como o Cristo se nutriu do sangue de Maria. É aquele enunciado da Bíblia que diz: importa que eu diminua para que ele cresça. É que a gente não deva se importar em ser não apenas o chão desse paciente, mas o chão firme onde ele pode pisar. Porque é muito bonito a gente dizer que a gente quer ser chão, desde que o paciente não pise, né? Desde que a gente não se incomode de ser esse terreno que pode ser pisado, que pode se machucar, que pode ser maltratado, em última medida, tá? E você pode achar muito estranho isso aqui que eu estou dizendo, mas não existe efetivo processo de cura se você não se coloca nessa posição dentro do setting terapêutico de interação ontológica, de ser para ser. E é só nessa interação ontológica que eu ganho consciência de que aquela pessoa que está diante de mim não foi criada por mim. Aquela pessoa que está diante de mim
tem como núcleo ontológico próprio, talvez, muito mais do que o ser pessoa, que parece que já é a última coisa, né? A última análise. O núcleo ontológico próprio daquele que está diante de mim se chama Filho de Deus. E como Filho de Deus, o que é que ele merece ontologicamente? Ele merece tudo. Ele merece a morte desse Deus na cruz. Se esse Filho de Deus, que é o que ele é ontologicamente, merece a morte de um Deus, do Deus, na cruz, então de você ele merece absolutamente tudo que você tenha para dar. E aí, tal como na terapia, o que é que acontece quando Maria é deixada de lado na religião? Quando Maria, que é esse ser que interage de ser para ser com Cristo, ontologicamente, é deixada de lado na religião, nós temos o advento da técnica. Nós temos aquele momento em que um conjunto de leis, um conjunto de palavras se sobressai ao dado ontológico mesmo. O desprezo a Maria, gente, nada mais é do que um sintoma da adesão do espírito a algo corpóreo, da adesão do espírito a algo terrestre. Porque um conjunto de técnicas, que é o que muitas pessoas querem fazer a psicologia virar, tende ao consenso. Mas a evidência da imortalidade da alma, a gente conseguir tocar nesse núcleo intangível do eu substancial e ter uma relação ontológica mesma com as coisas para que elas se mostrem no esplendor da contemplação e principalmente com o paciente, essa evidência da imortalidade da alma e, portanto, a existência desse eu substancial tende à certeza pessoal. Um conjunto de técnicas tende ao consenso. Essa existência de um eu substancial tende à certeza pessoal. Eu tenho absoluta certeza de que você consegue, por evidência, conhecer a si mesmo e dizer, Marina, eu tenho um eu pessoal. E isso é muito claro desde que você tenha um pouquinho de honestidade intelectual. E aqui entra a importância da sinceridade. O que é sinceridade, gente? É a adaptação do meu discurso à realidade do ser. É quando aquilo que eu falo é exatamente aquilo que é. E reduzir a terapia a apenas um conjunto de técnicas é como querer que uma religião exista e produza seus efeitos próprios apenas a partir de um conjunto de palavras, que é a Bíblia. Veja, eu não estou falando que as palavras não são importantes, tampouco que a Bíblia não é importante. A Bíblia é absolutamente importante. Mas reduzir a religião só a essas palavras, só a esse conjunto de técnicas, faz com que eu pegue uma carta, a Bíblia, que foi escrita para toda a humanidade, que eu pegue essa carta que foi escrita e tente fazer caber para mim de forma pessoal. Marina, se eu não consigo fazer a Bíblia caber para mim, porque ela é um conjunto de preceitos, conjunto de enunciados que serve para a humanidade, o que é que, no final das contas, faz com que eu tenha uma relação íntima e pessoal com Deus, de ser para ser? A oração. E a oração existe desde quando o mundo é mundo. Eu não precisava, há muitos séculos atrás, de uma Bíblia para fazer. Eu só precisava de uma disposição ontológica em caminhar na realidade de ser para ser, certo? Então, minha gente, nós não somos palavras, nós não somos técnica, nós somos pessoas. E mais do que isso, nós somos imortais. O que quer dizer o quê? Que eu jamais voltarei. Se eu sou imortal, eu jamais voltarei ao nada. A criação da alma imortal é um ato irrevogável de caridade divina e, portanto, está totalmente fora da minha disposição acerca das coisas. Então, olha só, para concluir, por que será que, eventualmente, você tem uma dificuldade em saber o que as coisas são? Porque você está colocando você nas coisas. Porque você está lidando com as coisas a partir de preceitos mentais imbuídos de técnica. É preciso que você se dispa de tudo isso, que você reconheça por evidência direta o seu eu substancial e se coloque diante de tudo, dos objetos e das pessoas, com esse eu substancial operando plenamente, de modo que você não conheça as coisas por sinais e signos mentais, mas sim como um conceito em sua totalidade, conseguindo perceber aquela coisa quando ela aparece no set a partir de um signo. Então imagina, se eu falo para vocês que o terapeuta ele só consegue ser bom se ele tem a capacidade de reconhecer uma causa a partir de um sintoma, é porque esse terapeuta ele consegue reconhecer um conceito a partir de um signo. Ele pensa o signo com o seu aparato mental, mas ele conhece a coisa anteriormente ao signo por direta evidência, porque ele aceita e deseja que as coisas sejam perfeitamente
como elas são, sem querer se colocar no meio, sem querer nada acrescentar e sem querer tirar. E não se enganem, esse é um exercício absolutamente difícil, mas também absolutamente possível. E eu espero do meu coração que a partir de hoje, uma vez que vocês estão aqui nessa aula e tomaram conhecimento disso, vocês persigam isso com todo o coração. Porque a verdade, ela não está dentro de um discurso. A verdade é uma pessoa. E se a verdade é uma pessoa, eu preciso me colocar diante dela com aquilo que eu tenho mais próprio em mim, que é justamente essa realidade ontológica, para que nós possamos nos relacionar e desse relacionamento eu consiga conhecer todas as coisas, porque é essa potência que tem na sua inteligência. Aristóteles dizia: o ser vivo racional é, ao mesmo tempo, todas as coisas, porque nós temos em potência a possibilidade de conhecer tudo através da nossa inteligência. Se não conhecemos, é por uma limitação aqui nesse mundo, mas é totalmente possível. E se mesmo que nesse mundo a gente não consiga, a gente deve, por óbvio, morrer tentando, tá bem? Então eu desejo imensamente para vocês que vocês sigam lá o que o Hugo de São Vitor falou, quando ele disse o que ele quis dizer, né? Quando ele disse que a contemplação aparece quando cessa o raciocínio, tá? A gente não vai conseguir contemplar quaisquer coisas por um conjunto de palavras, por um conjunto de técnicas, mas mediante a interação de um ser, de um eu substancial diante do mundo, aceitando, desejando que as coisas sejam como são, porque entende que ele nada mais é do que uma criatura que tem uma inteligência e está aqui tentando receber no seu intelecto o conceito integral de alguma coisa, com a perfeita convicção de que sobre essa coisa ele só pode pensar através de sinais, signos, no máximo, quem sabe, um símbolo. Tá bem? Então é isto. Até o próximo vídeo. Por favor, peço de coração, coloquem essas coisas no coração de vocês e comecem a aplicá-las agora mesmo.